Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, homens e mulheres de fé. Glória a Deus, mais um dia na presença do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Você já disse bom dia para o Espírito Santo? Se você não disse ainda, diga bom dia, Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, meu melhor amigo, me ajuda. Diga, meu melhor amigo, me ensina. Diga, Espírito Santo, eu te amo. Diga, Espírito Santo, se apodera da minha vida, da minha casa, da minha família. Diga, Espírito Santo, eu preciso de ti. Amém? O Espírito Santo, ele é o seu melhor amigo. O Espírito Santo, ele te ajuda, ele te ensina, ele te consola. É o Espírito Santo de Deus dentro de você, te ensinando a você viver uma vida santa para agradar o Senhor e assim o Senhor te abençoar. Porque aqueles a quem o Senhor se agrada, né? Quando você agrada a Deus, ele se agrada de você, ele te dá presentes. A Bíblia diz que ele te dá felicidade, ele alegra o seu coração. Então alegre o coração de Deus para que você venha ser mais do que abençoada e ter uma vida de sucesso aqui nessa terra. Amém? Glórias a Deus. Então, para você ter o Espírito Santo, precisa conhecê-lo, né? E a gente conhece como o Espírito Santo, estudando a palavra. Estudando a palavra de Deus, porque quando a gente estuda a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele nos ensina o que devemos fazer, lembrando a palavra. Como é que você vai lembrar de algo que você não estuda? Então, o Espírito Santo, nos momentos de dificuldade, ele vai lembrar você do que você estudou e você vai saber como agir nos momentos de dificuldade. Vamos aprender hoje, com Jesus diante do Sinédrio, olha só a importância de ter o Espírito Santo, né? Porque Jesus ali, ele sabia como agir para cumprir o propósito de Deus na vida dele nos momentos de adversidade. Se você está passando por um momento difícil da sua vida, você precisa da ajuda do Espírito Santo. E você só consegue ser ajudada por ele se você estudar a palavra, se você ter uma vida de oração e de dependência de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia, Mateus, o Evangelho de Mateus, vamos continuar nosso estudo, capítulo 26, verso 57. Verso 57 até o verso 67. Amém? Então vamos ver o que a palavra do Senhor fala no nosso coração hoje. Os que prenderam Jesus, olha só, Jesus diante do Sinédrio. Sinédrio, para você entender, é um julgamento, né? Como hoje em dia as pessoas são levadas no fórum para fazer o julgamento, o Sinédrio aqui era o fórum da época, só para você entender. Então, os que prenderam Jesus, os levaram a Caifás, o sumo sacerdote, o líder religioso da época, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Então todas as pessoas ali de nome, de título importantes estavam ali reunidos naquele lugar. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Lembra que a gente tem estudado? Todo mundo abandonou Jesus quando ele foi preso. Pegaram Jesus e levaram ele a julgamento e o Pedro, só de longe, só observando, a Bíblia diz que Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Então ele entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Pedro ficou só observando. Aí você pode dizer, mas Pedro foi covarde, Pedro isso e aquilo. Nós temos que entender que até Jesus ficar sozinho naquele momento ali era um propósito de Deus. Às vezes você fica se lamentando porque ninguém te ajuda, que você está sozinho, mas tudo tem um propósito de Deus. Jesus, ele precisou passar por essa situação, ficar ali às vezes sozinho, abandonado, para cumprir, ele não podia ser ajudado, porque ele tinha que cumprir o propósito de morte de cruz, para que hoje eu e você, a gente tivesse o perdão do Senhor, tivesse a misericórdia de Deus e a oportunidade de viver a vida eterna e viver uma vida abençoada aqui na terra. Então existem situações que não tem como você fugir. Você precisa entender que tudo tem um propósito de Deus se você estiver firmado na palavra, é óbvio. Verso 59. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Como Jesus foi um santo homem de Deus, não tinha pecado, eles tinham que procurar uma mentira, né? Tanto é que Jesus diz, né? Feliz de você quando mentem de você, né? Por causa de Jesus Cristo. Então, quando mentem, não quando falam a verdade. Então, você deve se alegrar. A Bíblia diz quando alguém mentir algo a seu respeito por amor a Jesus Cristo, porque você ama Jesus, você segue Jesus, as pessoas vão levantar calúnias contra a tua vida. Então não fica triste, não queira agir com vingança, mas se alegre, porque é sinal que você está fazendo certo, porque Jesus não tinha nenhum pecado e eles queriam procurar uma falsa testemunha, né, um falso relato ali para condená-lo. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam:
Este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E eles achando que Jesus estava falando lá do templo, do tijolo, né? Só que santuário, o que é o santuário? Está falando do corpo dele. Jesus está falando, eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Então, igreja é você, igreja não é parede, por isso não pode se apegar em parede, né? Porque o povo aqui estava se apegando a tijolo. Tijolo não é igreja. Igreja é o corpo. Eu sou uma igreja, você é uma igreja onde o Espírito de Deus é colocado dentro de nós e nós temos que ter uma conduta de santidade, de fé, de obediência. Por isso que eu preciso estudar a Bíblia para obedecer, por isso que eu preciso estudar a Bíblia para o Espírito Santo me direcionar, me ensinar para não fazer besteira. Amém? Porque atitudes erradas que você toma, né, você pode estragar os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Se você quer andar na obediência, se você quer viver o melhor de Deus nessa terra, você precisa estudar a Bíblia para o Espírito Santo te ensinar, para o Espírito Santo lembrar você do que você deve fazer nas situações adversas da sua vida. Então, verso 62. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Enfatiza aqui, ó. Jesus permaneceu em silêncio. Muitas vezes o silêncio, ele fala muito mais do que qualquer palavra. Até tem um provérbio, eu anotei aqui, olha só. Que interessante isso. Provérbios capítulo 10, verso 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Então, quem pouco fala, pouco peca. Quem muito fala, muito peca. Porque a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta o pecado. Então, aquele que muito fala, muito está pecando. Então, Jesus ficou aqui em silêncio. Jesus não se defendeu. Jesus podia se defender. É como você. Eu vou me defender. Eu não vou deixar isso acontecer. Não vou deixar que isso fique assim. Aí fala. E nessa falação fica pecando. Está traindo demônio para a sua vida, está traindo maldição para a sua vida. Jesus ficou aqui em silêncio, porque ele sabia que ele não tinha pecado, ele estava com a consciência dele tranquila, ele estava cumprindo o propósito de Deus, e ele ficou em silêncio. Porque se ele se defendesse ali, podia estragar o propósito de Deus. Então existe tempo de falar, né? Eclesiastes 3 fala sobre isso, e existe tempo de deixar de falar. Então você, estudando a Bíblia, tendo uma vida de oração, tendo comunhão com o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, quer falar, fala com o Espírito Santo. Amém? Não vai falar com as pessoas aí, às vezes se fala coisas que vão ofender, que vão machucar, aí vai escutar coisas que não quer também. Então quer conversar, quer desabafar, fala com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, porque existe o tempo de falar e o tempo de ficar quieto. E Jesus, ele tinha esse entendimento aqui, porque ele tinha vida com Deus. Ele estudava a palavra, ele orava. Jesus Cristo foi um mestre, ele foi o nosso grande professor. Então, nós temos que nos basear através de Jesus Cristo. Jesus tinha tempo de oração e Jesus crescia no conhecimento da palavra do Senhor. Então ele sabia o momento de ficar quieto. Existem pessoas falam coisas para mim que eu fico em silêncio. Eu sei que é mentira, eu sei que não é verdade o que estão falando, mas eu vou ficar me defendendo? Não, eu fico em silêncio, eu só escuto e não falo nada. Às vezes, de repente, às vezes até você, às vezes entrou em contato comigo, apóstolo, falaram isso de você, falaram isso disso. Eu nem respondo, porque eu não vou ficar me defendendo. Eu sei que é mentira, eu sei a minha conduta com Deus, a minha mente está tranquila. Então, o que importa é agradar a Deus. Você não tem que dar satisfação para as pessoas, não tem que se desculpar, não tem que ficar dizendo, não, mas não é assim, isso é mentira. Não, Deus, ele sabe a sua vida, a sua conduta, e se você está agradando o Senhor, e o que estão falando contra você é mentira, então fica em paz, descansa, porque Deus vai te recompensar, Deus vai te exaltar, e é Deus que faz justiça. Amém? O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, essa foi a única palavra que Jesus falou. Você mesmo que está falando que eu sou filho de Deus. Eu não preciso jurar nada. Mas vai chegar o dia que todos vão ver. Todos vão ver o Filho assentado à direita do Todo-Poderoso vindo sobre as nuvens do céu. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Maranata, ora vem Senhor Jesus?
foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Blasfemou é pecar contra o Espírito de Deus. Olha só, contra Deus, né? Porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfema. O que acham? É réu de morte. Eles tinham inveja de Jesus. Eles queriam matar Jesus. Eles não queriam só Jesus preso. Eles queriam a morte de Jesus. Aí responderam eles, né? Então, alguns lhes cuspiram no rosto de Jesus, lhe deram murros em Jesus, outros davam tapas em Jesus e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que bateu em vocês? Estavam tentando Jesus. Loucura, né? Loucura que eles estavam fazendo. Assim como tem muita gente que faz muita loucura aí, que está ofendendo Jesus, que está blasfemando contra a palavra do Senhor. Tem que ter muito cuidado. As coisas espirituais, a Bíblia Sagrada, ela é santa. Os ensinamentos que estão aqui são santos. Você tem que, como diz o meu marido, você tem que andar pisando em ovos, tem que ter muito cuidado com o que você faz, com suas ações, porque você pode estar ofendendo Jesus Cristo, né? Essas pessoas aqui deram tapas em Jesus, cuspiram em Jesus Cristo, bateram em Jesus Cristo, e eles diziam: profetiza-nos quem que fez isso. Então não podemos tentar Deus, né? Tem gente que gosta de tentar Deus, né? Aí, se é Deus mesmo, se é de Deus, então eu quero que faça isso, eu quero que seja assim. Não, Deus, ele nunca vai provar que ele é Deus. Ele é Deus de ponto final. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos. Muito cuidado. Porque se você falar qualquer coisa que falar ou tomar atitude, decisão, qualquer coisa que fere a palavra de Deus, quando você fere a palavra de Deus, você está ferindo o próprio Senhor Jesus. Então tenha muito cuidado, muita cautela, porque Deus, ele é poderoso para transformar a tua história. Existe momento de falar, existe momento de ficar em silêncio, existem situações da sua vida que vão dar errado, mas Deus está no negócio, porque Deus é Deus querendo glorificar o nome dele sobre a tua vida, Deus querendo te exaltar. Então quando você estuda a palavra, como Jesus, que crescia no conhecimento da palavra, como Jesus Cristo, que tinha uma vida de oração, ele entendia o propósito de Deus. Então até as coisas ruins que aconteciam, ele enfrentava. E muitas pessoas são assim: quando acontece algo errado, já não enfrenta, né? Já joga tudo pro alto, não quer saber de mais nada, já reclama, já blasfema, já murmura: ah, se é Deus eu quero ver, se é de Deus eu quero prova disso. Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas de Deus. Cuida no que fala, né? Como eu falei aqui em Provérbios, aquele que muito fala, muito peca. Então não fala nada, principalmente das coisas que você não conhece. As pessoas gostam de argumentar principalmente sobre dízimo, oferta, voto. Cuida, não fala daquilo que você não sabe, daquilo que você não tem entendimento. Não acusa, não condena, não critica. Busca conhecimento, busca em oração, busca ajuda do Espírito Santo, para que você tome as decisões guiadas por Deus, para você cumprir o propósito do Senhor na sua vida e ser abençoado. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero te agradecer, te adorar, te exaltar, te glorificar por mais um momento na tua presença. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pela vida. Obrigada, Senhor Jesus, pela palavra. Obrigada, Senhor, pelas minhas filhas espirituais, pelas minhas filhas na fé, que tem, Senhor, meu Deus, todos os dias buscando conhecimento e crescimento na tua palavra. Livra de todo o mal. Batiza com o Espírito Santo. Abençoa a família, abençoa o trabalho, abençoa as finanças, abençoa, Deus, o conhecimento que elas estão adquirindo, Senhor Deus, no Bom Dia Espírito Santo, e que elas venham também fazer a sua tarefa de casa, estudar a palavra, ter um momento de oração, participar das campanhas da semana, Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, justo e fiel, que muda, transforma a história daqueles que são fiéis à sua palavra. Senhor, que eles venham ter entendimento, conhecimento da tua palavra, para tomar decisões certas, para falar no momento certo, para não errar e não pecar contra ti, para que eles venham ser direcionados somente pelo Espírito Santo de Deus, para viver a boa, perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus, diga amém, diga glória a Deus, diga graças a Deus, diga obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Diga, Senhor, me ajuda a dominar a minha língua. Diga, Senhor, me ajuda a estudar mais a palavra, ter mais conhecimento. Diga, Senhor, eu quero ser direcionada pelo Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, me lembra de tudo que eu estiver estudando, tudo que eu tiver conhecimento, buscando conhecimento. Diga, me lembra, Espírito Santo, me lembra da palavra quando eu precisar tomar atitudes e decisões na minha vida.
Amém? Deus, ele te ajuda. O Espírito Santo te ajuda. Só depende de você buscar o conhecimento e ter o discernimento de falar ou não falar nos momentos estratégicos. Amém? Deixa o seu like, compartilhe essa programação, se inscreva no canal, você que não está inscrito ainda, e participe da campanha dessa semana. Participe. O milagre que você precisa vai acontecer. O milagre que você precisa ser colocado no altar do profeta. Durante a semana vamos estar orando, clamando, estamos apresentando fotografia e os pedidos de oração de todos que vão participar da campanha. Está ali no altar da igreja. O profeta vai estar profetizando, eu vou estar entrando em concordância sobre a sua causa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, projetos, aquilo que você precisa de um milagre. Vai acontecer. Se você entrar em contato agora mesmo, enviar a palavra direção para o 479-9104-5454. Aquilo que você precisa, o milagre que você precisa, vai acontecer. Já tem data marcada. Já tem dia marcado, o milagre vai acontecer na sua vida. O milagre que você precisa no casamento, o milagre que você precisa na família, o milagre nas finanças, o milagre na saúde, o milagre na vida financeira, vai acontecer. Mas você precisa participar da campanha dessa semana. Nós estamos ali recebendo muitas fotografias já, muitos pedidos de oração, muitas causas, está sendo tudo impresso e estamos colocando ali no altar. E o profeta vai profetizar. E eu vou entrar em concordância. E Deus, ele vai agir na sua vida. Participe. O chat, aqui no chat, perdão, aqui abaixo também na descrição do vídeo, tem o link do WhatsApp para você participar da campanha dessa semana. 479-9104-5454. Participe e não fique de fora. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.